Porque cada um lê a Bíblia do seu ponto de vista. Você tem que trazer a verdade estabelecida em Cristo, que é o plano de Deus, para cada texto que você está lendo, para você entendê-lo corretamente. Porque interpretação de texto bíblico, ou de qualquer texto, não é o que eu acho do que está dizendo, mas é o que Deus quis dizer com aquilo. Então, a interpretação, no sentido legítimo e até secularmente falando, é uma só, a verdadeira. Então, vamos dizer assim, você pega a Verônica, que está fazendo faculdade. Ela tem aula de redação, de literatura. Então, ela vai ter que ler um livro e vai ter que interpretar o que está escrito. Então, se lendo o livro, ela, na interpretação dela, ela pôs o que ela acha, ela vai tirar 0. Agora, aqui que a Verônica tem que fazer? Ela tem que pegar o texto que o escritor lá escreveu, ela tem que considerar as regras de gramática, o tempo verbal, a linguagem figurada, substantivos, advérbios, que mudam o verbo, e etc. e tal, naquilo tudo, dentro do contexto do autor, ela tem que entender o que o autor queria dizer. Isso é que é interpretar. Então, não tem a minha interpretação e a interpretação daquela outra pessoa. Então, vamos dizer assim, quem realmente fez a prova e entendeu, interpretar, é entender corretamente o que o escritor quis dizer, lógico, vai tirar 10 na prova. Agora, na Bíblia, irmão, o problema é esse, que ninguém corrige a gente. Cada um sai fazendo a sua maneira. Então, abre a sua igreja, um abre a igreja dele, outro abre outra igreja, outro abre outra coisa, e vira essa bagunça. Você vê, mesmo falando sobre unidade, olha quanta divisão que existe. Se você vai perguntar para os chamados evangélicos, vai falar que o fundamento é único, que é Jesus Cristo. Ninguém vai falar que é outro fundamento. Mas se o fundamento é único, né, por que tem tantas igrejas diferentes uma da outra? Por exemplo, Paulo fala que há uma só fé, uma só esperança no seu chamamento, uma só esperança no seu chamamento, um só corpo, um só Senhor. Né? A unidade é do Espírito, não é a unidade da igreja, é a unidade do Espírito, mas as pessoas, cada um sai dizendo uma coisa. Você, como é da restauração, você sabe. O Dong já até desistiu da unidade, porque ele dividiu tanto que ele até desistiu da unidade. Mas a base da unidade da restauração é a localidade, quer dizer, geográfica. Mas quando você pega Jesus falando, eu rogo não somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, assim como nós o somos, nós, eu e o Pai. Eu em ti, tu em mim, que sejam eles em nós. Não é sejam eles na cidade. Tá vendo? Então, qual é a unidade? A unidade é o Pai e o Filho. Qual é a comunhão do Pai e do Filho? Onde é que você tem a vida? No Filho. Onde é que você tem a graça? No Filho. Onde é que você tem o perdão? No Filho. Onde é que você tem a salvação? No Filho. Então, por que nós somos tão divisíveis? Porque ninguém está interpretando corretamente o texto bíblico. Agora, a Verônica entrou na escola e tem os professores que vão ensinando a ela o que é interpretação de texto. E se você está com o coração voltado para Deus, qualquer pessoa cujo coração está voltado para Deus, aí ele terá o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, para ensiná-lo a entender a verdade da Bíblia. Eu vou citar um texto para você, por exemplo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, deste mundo, que se reduzem a nada. Mas falamos o quê? Falamos a sabedoria de Deus em mistério.
que é essa sabedoria de Deus? Volta um pouquinho, ó, capítulo 1, versículo 30. E não é só sabedoria e justiça, é santificação também. É redenção também. Você lembra Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, parte B, fala assim. Então diz assim, ó, é para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, no qual todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, tá vendo? Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, para a glória daqueles que amam a Deus. Sabedoria essa, olha só, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou você ama a sua vida que está oculta juntamente com Cristo em Deus e odeia a sua vida aqui neste mundo. Então, se você ama a sua vida que está oculta juntamente com Cristo em Deus, então você semeia para essa vida. E dessa vida, que é o Espírito, você colherá a vida eterna. Mas se você ama a sua vida neste mundo, você vai semear para a sua vida aqui. E para a carne. E da carne colherá a corrupção. Está vendo que coisa? Está vendo? Então, amar a Deus é alguém que vive para o plano dele, para o propósito dele, é alguém que não vive para si mesmo. Mas tem o plano de Deus que ele estabeleceu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, o 10 agora. Se, olha, o 9, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber disso? Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, não é pelo Espírito humano, não. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, singular? O que o seu Espírito sabe? Só as suas coisas, você não sabe as coisas de Deus. O meu espírito humano não sabe as coisas de Deus. Eu posso exercitar meu espírito, liberar o meu espírito, mas ele só vai fazer eu conhecer as coisas minhas. Tá vendo? O nosso espírito humano só sabe as nossas coisas. Eu vou parar um pouco aqui no texto e vou explicar para você. Quando Deus formou o homem, Gênesis 2:7, formou o homem do pó da terra. Ele tinha narinas, certo? Tinha boca, tinha olhos, e tinha ouvido, e tinha o tato. Então ele tinha os 5 sentidos, mas não funcionava, porque ele não tinha vida. Mas então aí Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e aquele homem passou a ser alma vivente. Então, o que é que faz o nosso 5 sentidos funcionar? É o nosso espírito humano. Entendeu? Mas com os nossos 5 sentidos, o que você conhece? As coisas do homem. O paladar, tá certo? Então você vai saber se está doce, se está azedo, se é amargo, né? Se está frio, se está quente, não é isso? As narinas é o cheiro. Os olhos é para ver. O ouvido para ouvir. E as mãos e a pele para tocar. No velório, você já viu? Então você olha para ele, ele tem olhos, tem boca, tem narinas, tem tudo. Mas nada funciona, porque ele não tem mais o espírito humano já saiu dele. Ou seja, quando o espírito humano sai do corpo, o corpo morre. Tiago 2:26, Tiago, capítulo 2, versículo 26, um versículo novo para você.
Assim como o corpo sem o espírito está morto, tá vendo? O corpo sem o espírito humano está morto. Então, quando uma pessoa peca, ele está usando ou não está usando o seu espírito? Você já viu um defunto cobiçar alguma coisa? Você já viu um defunto ter ódio? O que é nascido da carne, Jesus diz que é o quê? Carne. Por exemplo, você nasceu da carne, não nasceu? Você nasceu só com o corpo, sem o seu espírito, sem a sua alma, ou já nasceu com espírito e alma e também o corpo? Nasceu com todos. Então, o espírito humano, ele é nascido da carne. Então, é esse conjunto, corpo, alma e espírito, é tudo carne, é tudo considerado por Deus carne. Aí Jesus diz, o que é nascido do espírito é espírito, viu? Tá vendo? Então, por exemplo, se eu já tivesse nascido do espírito, eu já seria espírito. Eu seria até invisível para você. E, adiantando, quem é carne, da qual nós nascemos, somos carne? O primeiro homem, Adão. Quem é espírito para nós nascermos dele e sermos espírito? O segundo homem, o filho primogênito de Deus. Certo? Agora, o espírito de Cristo é o espírito de Cristo. O meu espírito é o meu espírito. Ainda que eu tenho, e eu tenho certeza disso, o espírito de Cristo, que é o espírito da verdade, que é o espírito de criação, que é o espírito de Deus. Chega, né? Habitando em mim, o espírito de Cristo é o espírito de Cristo. E eu sou eu. Eles não estão mesclados. Eles não estão mesclados, nem muito menos amalgamados. Mas é uma ideologia que você aprendeu dos homens e eu quero que você aprenda de Cristo. Então, agora presta atenção então no versículo 11. Porque qual? 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Tá vendo? Então, para você entender as coisas de Deus, para que eu entenda as coisas de Deus, para que o Vitor e para que a Lília entenda as coisas de Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. Ele sim conhece as coisas de Deus, até as profundezas de Deus. Mas o que eu faço? Eu leio a Bíblia, não entendi, eu já vou logo para a nota de rodapé. Ou vou para o outro livro lá. O que fulano disse? O que é aquele? Pronto, eu não volto o meu coração para Deus. Aí o versículo 12, ó. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? A fim de compreendermos, a fim de conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Com a minha mente, eu só consigo compreender as coisas do homem. Eu preciso do Espírito de Deus para que eu conheça, compreenda, entenda aquilo que Deus me deu gratuitamente no seu Filho, Jesus Cristo. Agora, o 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Não é conferindo coisas espirituais com espirituais. A melhor tradução é assim, falando coisas espirituais com os espirituais. Quem é espiritual? Aquele que tem o Espírito. Entendeu? O Espírito de Cristo. Então, aquele que tem o Espírito de Cristo, ele vai poder compreender. Então, se você tem o Espírito de Cristo, por esse Espírito você vai poder compreender as coisas de Deus. Por quê? Ó o versículo 14. Ora, o homem natural, que é aquele que não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se compreendem como? Espiritualmente. Tá vendo, irmão? Então, nós precisamos ser humildes, crer na palavra como está escrito, para que o Espírito nos guie a toda a verdade. Você lembra de João 16, 12? O 16, versículo 12. Jesus disse para os seus discípulos, tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Quer dizer, não vão conseguir compreender. Olha o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, irmão, ele vos guiará a todos os negócios daqui de baixo. Nada, o Espírito guiará toda a verdade. E a verdade, irmãos, é aquilo que Cristo é. Aquilo que é o plano de Deus, aquilo que é celestial, aquilo que é do mundo vindouro e não deste mundo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o mundo vindouro aí, ó. Aí Jesus diz, ele me glorificará, ele me exaltará, ele me fará conhecido. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito, da verdade, não tem outra coisa para anunciar, a não ser aquilo que é do Filho. E tudo que é do Filho é do Pai. Ó o versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é o quê? É meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, observa, é pelo Espírito. 1 Coríntios, eu já voltei para Coríntios, 12, o versículo 13. Por isso, Paulo fala para eles, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, tá vendo? Mas para levar alguém para Cristo, só pelo Espírito de Cristo, irmão. E só o Espírito, irmão, é que pode fazer alguém conhecer que Jesus é o Senhor. O ponto é assim, irmão, é de fato, primeiro de tudo é crer. Eu não quero que você pare de invocar, eu quero que você invoque verdadeiramente, viu? Não é ser papagaio, é ser alguém guiado pelo Espírito, e pelo Espírito você vai confessar com a boca aquilo que está no seu coração. Romanos capítulo 10. O primeiro ponto de tudo, você sabe que a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrito com divisões de capítulo nem de versículo. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode ler por capítulo, nem muito menos por versículo. Você tem que ler pela verdade. Então, Paulo está apresentando aqui, do 9, aquele que é capítulo 9 até capítulo 11, porque Israel ficou fora do plano de Deus. Apresenta no início do capítulo 9, versículo 4, fala assim, são israelitas, pertencem-lhes à adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E aí ele fala, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque não parece que falhou? Se tudo é deles, por que eles estão fora? Por que eles não creram? Aí fala, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E quando tem promessa, tem que ter o quê, meu irmão? Fé naquele que prometeu. E é ele que vai cumprir. Então ele mostra na sequência quantos dos gentios que creram e judeu ficou fora. Então lá, versículo 30. Ele fala assim, 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Aí tropeçaram aonde? Na pedra de tropeço. Tropeçaram em Cristo, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O verbo tinha se feito carne e estava lá, em Israel. Mas só quem era verdadeiro crente
nas escrituras proféticas é que tiveram revelação que aquele homem de Nazaré é o Filho do Deus vivo. E aqueles construtores, os construtores, a elite, escribas, fariseus, anciãos e sacerdote, que eram os construtores, viram aquela pedra e falaram, não serve para a nossa construção, e jogou fora a pedra. E é aquela pedra que é a verdadeira, rapaz. Hoje o cristianismo está fazendo a mesma coisa, está deixando o Cristo de Deus fora e está fazendo uma edificação nas coisas deles, pelas coisas deles, e não da de Deus. O invocado, capítulo 10, é nesse contexto da fé. Irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles judeus, são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A coisa é séria. O Senhor já tinha dito em João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Está escrito nos profetas. Serão todos ensinados por Deus. Quantos que Deus ensinou em Israel? Todos. Mas olha só, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu da parte do Pai, esse vem a mim. Deus ensinou a todos, mas quem que aprendeu? Alguns. Só aqueles alguns que tinham aprendido pela leitura da lei dos profetas, que ouviam na sinagoga, é que conheceram que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tropeçou na pedra, mas creu na pedra. Portanto, aí vamos lá. Porque, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, quem é a justiça de Deus, ô irmão? Cristo. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele. O importante é crer. E o verdadeiro invocar procede do crer. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas quem é que pratica? Ninguém. Aí você só pegou o invocar, esqueceu que a base do invocar é a fé. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. A fé, sabe o que a fé não faz? A fé não pergunta. A fé só crê, só recebe. Não perguntes, mas a justiça decorrente da fé assim diz. Não perguntes em teu coração. Quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Versículo seguinte. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, para a ressurreição. Então, é um outro fato do Evangelho. A ressurreição. A fé não pergunta, crê somente, recebe. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti. Aonde mesmo? Na tua boca. E mais aonde? Isto é a palavra da fé que pregamos. Está vendo? Aí vem aquela coisa toda. Vamos lendo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele explica. Porque com o coração faz o quê? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí vem, por quanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será. Você vê, ainda não saiu invocar. É crer, 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 crer. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico, os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar precisa primeiro o quê? Crer no coração. Agora, observe o que Paulo fala. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como invocar. Tem que crer primeiro. Agora, outra pergunta.
E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, em vez de falar para a pessoa, repete comigo, você tem que apresentar Cristo para aquela pessoa, para que aquela pessoa ouça a palavra da fé, creia no coração e aí com a boca confessa. Mas tem mais ainda, pensa que parou não, ó. Vai lá, vamos lá. Como, porém, invocarão? Vou repetir o 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém pregar. Agora, quem vai pregar? Lê o resto. Então, primeiro de tudo, tem que ter alguém que Deus possa enviar, que é da confiança dele, que conhece a ele, que tem o Espírito, que está no ministério do Espírito. Ministério do Espírito. Então, essa pessoa que conhece a Cristo, que está em Cristo, e Cristo nele, é enviado. Aí, ele é enviado para aquela pessoa que Deus enviou. Então, ele vai apresentar Cristo. E aí, apresentando Cristo, se a pessoa crê, aí é que vem invocar. Você já leu Atos 8, não leu? Quando fala de Filipe, que está entre os samaritanos, e o anjo do Senhor fala para ele ir para a estrada deserta. Então, aí o Filipe vai. Aí vem um carro. O Espírito fala para o Filipe, acompanhe esse carro. E o Filipe sai correndo junto, acompanhando. Aí ouve, está se lendo o profeta Isaías. Perguntou para o homem, entende o que vem lendo? Ele falou assim, como eu vou entender se não tem quem me explique? Quem é que vai explicar para ele, irmão? Um enviado de Deus. Tem que ser enviado de Deus, irmão. O Filipe, o eunuco, perguntou para ele, de quem está falando o profeta? Dele mesmo ou falando de outro? A partir desta passagem, Filipe anunciou-lhe Jesus. Primeiro anunciou Jesus. Mas você observou um detalhe? Quando ele viu água, ele falou, eis aí água, o que pede que eu seja batizado? Ele falou, nada, se creres que Jesus é o Filho de Deus. Ele falou, creio. Aí o que o eunuco fez? 8:38. A ambos, Filipe e o eunuco. Então, quem é que estava conduzindo o carro? Não era o eunuco, foi o cocheiro lá. Você viu? O Filipe não pregou para o cocheiro. Não tem esse negócio, você não quer aproveitar? Ó, já que ele vai ser batizado, você não quer aproveitar e ser batizado também? Você faria isso, você ia fazer isso. Olha só, você vê que o eunuco é que pediu para ser batizado. Não foi feito apelo para ele. Porque quando a pessoa ouviu a palavra e crê, irmão, ele quer aquilo. Você não precisa fazer apelo para ele. Deus sabia que ali estava uma ovelha que já tinha ido em Jerusalém adorar, está voltando, lendo o profeta Isaías, mas não está entendendo. Então, Deus enviou Filipe para anunciar-lhe Jesus. João 10:16. Jesus diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, por que o Filipe não pregou para o cocheiro? O cocheiro não era ovelha, deixou passar a oportunidade dele. Em Israel, todos eles eram povo de Deus. E Deus ensinou a todos. No capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas estão em Filipos. Por que ele vai procurar um lugar de oração na beira do rio? Lá em Filipos não tinha sinagoga. É só você observar. Em toda a cidade que Paulo chegava, ele procurava sinagoga. Mas como em Filipos não tem sinagoga, então ele foi procurar um lugar de oração, que era na beira do rio. Então, quando ele chegou lá, para lá foram algumas mulheres. Para fazer o quê? Para orar. Então, Paulo, assentado com Silas, anunciou-lhes o evangelho. Entre elas havia quem? Que era Lídia? Ela era temente a Deus. Então, entre aquelas mulheres,
Deus abriu o coração de Lídia para atender aquilo que Paulo falava. Por que não abriu o coração das outras? Porque as outras não eram como era Lídia, temente a Deus. E temer a Deus, você sabe que até Provérbios é muito claro nisso, que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Para quem que Deus atenta, de acordo com Isaías 66, versículo 3, para quem que ele atenta? Aqueles que são abatidos de espírito e que tremem da minha palavra. Se a pessoa não ter temor pela palavra, reverência pela palavra, ele não tem também por Deus. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele fala assim, portanto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, a Lídia era a única temente. Todas foram para orar, mas quem era temente a Deus é só a Lídia. Era só ela que era ovelha. Ela ouviu, ela recebeu, foi batizada ela e a casa dela também era temente a Deus. Então, em Mateus capítulo 11, eu vou só citar. Jesus esteve em 3 cidades de Israel. A questão não é as cidades, a questão é o resultado, para você entender por que as pessoas não recebem, né? Então, versículo 20, 11 e 20. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Então, a primeira cidade é Corazim. Ai de ti, Corazim. A segunda é Betsaida. Ai de ti, Betsaida. Que se em Tiro, que é uma cidade gentil, de gentios, e em Sidom, que é outra cidade de gentios, se tivessem operados os milagres que nós se fizeram há muito, que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras cidades. Tu, Cafarnaum, a terceira cidade é Cafarnaum. Elevar-te-ás, que é a cidade de Israel. Elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Aí Jesus orou, Senhor, eu vou desistir de pregar o evangelho, quase ninguém crê, quase ninguém se arrepende. Foi isso? Então, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruído e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas ele revela para quem? Para os pequeninos, para aqueles que são abatidos de espírito e que tremem da sua palavra. Agora vamos para 2 Coríntios. Já passamos. Você viu como. Então, você pegou Romanos 10. Então, você vai ver que a pessoa primeiro tem que ouvir, tem que crer, e porque creu, entendeu, invoca. Então, quem faz tudo isso, a pessoa entender, é o Espírito. E o Espírito faz para aquele que quer mesmo a Deus. Então, vamos para 2 Coríntios. A verdade que Paulo vai apresentar aqui no que é capítulo 3, irmãos, começa no versículo 14 do capítulo 2. Então ele fala, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você observa, é em Cristo, não é na igreja, é em Cristo. E você tem que lembrar que assim, alguém diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Porque ele falou assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai,
o pai é o agricultor só dessa videira. Ele não lida com nenhuma outra videira, agora só lida com a verdadeira. Antes, ele lidava com a outra videira, que é a figura, que é a sombra, que é Israel. Agora ele lida só com a videira verdadeira, que é o filho. Então você precisa estar nele para Deus lidar com você. Eu preciso também estar em Cristo para Deus lidar comigo. E assim sucessivamente. Se nós estamos nele e não damos fruto, o Pai corta. E limpa, aleluia, continua limpando, Pai. E limpa todo que dá fruto para que dê mais fruto aí. Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é para você permanecer na igreja. Você, porque está em Cristo, espontaneamente, você é a igreja dele. Mas se você, por causa da igreja, deixa Cristo de lado, então você não tem, nem é igreja, nem tem Cristo. Então, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós que estamos em Cristo, ministros, você vai ver que é ministros do Ministério do Espírito, né? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Observa que o perfume é um só. Para com estes, os que se perdem, somos cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que se salvam, aroma de vida para a vida. Aí ele pergunta, quem, porém, é suficiente para essas coisas? A resposta dessa pergunta vai estar no capítulo 3. Então ele fala, porque nós, o 17, porque nós não estamos como outros, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Naquele tempo já tinha quem mercadejava a palavra de Deus, que dirá hoje. Antes em Cristo, tá vendo? Antes em Cristo é que falamos. Aonde? Na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aleluia. Uhum. É assim que tem que ser um ministro, o Vitor, do Ministério do Espírito. Tá vendo? Na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta, fala para eles, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Está vendo que entrou o ministério? Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Porque tábuas de pedra, o que é tábuas de pedra? É a lei que foi escrita em tábuas de pedra, lembra? Aí, olha só, meus irmãos, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não é por intermédio da igreja, não é por intermédio de que fazemos, deixamos de fazer, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não o quê? A pergunta do versículo 16 do capítulo 2. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele responde agora no 5.
3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova, na primeira pessoa do plural, o qual nos habilitou, não é me habilitou. Paulo não é exclusivista para dizer que só ele, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Qual é a letra? A lei, mas do Espírito. E tem que ser maiúsculo aqui, porque é o Espírito da verdade. Porque a letra mata, que é a lei. A letra que mata é a lei. Mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Tem que ser maiúsculo também aqui o Espírito. Agora observa. E se o ministério da morte, que é a lei, gravada com letras em pedras, por isso que você sabe que é a lei, gravadas com pedra, com letras em pedra, se revestiu de glória. Revestiu de glória. Glória onde? Na face do profeta lá, que era Moisés. Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí ele afirma, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quer dizer, o ministério do Espírito é de muito maior glória, porque a glória do ministério do Espírito é permanente, meu irmão. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Está vendo? Ministério do Espírito, Ministério da Nova Aliança, Ministério do Espírito, Ministério da Justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito, mas muito mesmo, muito mais glória tem o que é permanente. Agora chegou no ponto crucial para nós. Tendo, pois, tal esperança, Paulo fala, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles, que é o entendimento deles, se embotaram, se fecharam. Pois até o dia de hoje, lá quando Paulo está escrevendo, quando fazem a leitura da antiga aliança, você viu como que a lei, a letra que mata é a antiga aliança, viu? E não as cartas que Paulo escreveu. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não lhe sendo o quê? Em Cristo não tem véu, aleluia! Por quê? Porque a glória em Cristo é permanente. Agora, olha o 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto aonde? Você vê que coisa impressionante? Estava na face de Moisés. Mas agora, quando eles estão lendo Moisés, o véu vai para o coração deles. Porque, sabe por quê? Porque não estão convertidos a Cristo, que é a justiça de Deus. Agora, lê o 16, garoto. Você sabe por que as pessoas lê a Bíblia, mas não conhecem as verdades que estão na Bíblia? Porque não estão convertidas a Cristo, que é o Senhor. Eles estão convertidos a um movimento, a um grupo. Presbiteriano, batista, metodista, Assembleia de Deus, pentecostal, restauração. Então, eles têm véu no coração. Quando algum se converte ao Senhor, o véu é removido do coração. Vocês observam? É a conversão ao Senhor. Aí nós somos ativos, nós temos que tomar decisão, nos converter ao Senhor. Mas a retirada de véu não somos nós que fazemos. Observa aí, o véu lhe é... Então, é outro que tira o véu. É o Senhor que tira o véu do nosso coração.
O que é o Senhor agora? Ora, o Senhor é o quê? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? É o quê? Tem véu, garoto. Ó, esse texto aqui é o que está lá, em outras palavras, em João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, permanecer aonde? Tem que ser a palavra de Cristo. Você sabe o que está em João 10? Depois eu cito João 8. Eu vou citar primeiro João 7. Versículo 14 a seguir. Jesus subiu para a festa e estava no templo ensinando. Aí ficaram admirados. Como que ele podia estar ensinando letras? Você está ensinando se ele não tinha estudado letras. Então Jesus falou para eles assim, ele falou assim, o meu ensino não é meu. Tem gente que fala assim, o meu ensino não é meu, e pronto, e não entendeu nada. Tem que aplicar o coração. O meu ensino, ele falou, o meu ensino. Aí você pensa que é dele, né? Ele falou assim, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Irmão, nem o filho tinha ensino particular. Entendeu? Aí você falou na conversa aqui, no nosso começo, aqui de conversa, que você falou assim, não, é que cada um tem a sua ideologia, cada um tem... O filho não tinha a sua ideologia. O filho tinha o ensino do pai. Quando você vai estudar a Bíblia, quando você tem compreensão, você vai ver que tudo tem origem no pai. Vem do pai pelo filho e também pelo espírito vem do pai. E que dirá homens, então, irmão, tem ensino. Esse é o 16, 7:16. O meu ensino não é meu, o ensino é daquele que me enviou. Aí o 17. Se alguém quiser, viu? Agora presta atenção nisso aí. Se alguém quiser fazer a sua vontade, e a pergunta aqui, quer fazer a vontade de Deus? Tá vendo? E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele conhecerá acerca da doutrina. Se ela é de Deus, eu só falo por mim mesmo. Quem é que se converte ao Senhor? Aquele que quer mesmo fazer a vontade de Deus. Então aí João 8, 32. Se alguém, disse Jesus aos judeus que tinham crido nele, se alguém permanecer na minha palavra, e a palavra dele é a palavra do Pai, verdadeiramente sois meu discípulo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Tá vendo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá vendo? Então, onde tem o Espírito guiando a toda a verdade, que você conhece a verdade, aí há liberdade. Entendeu? Aí há liberdade, você está livre para viver para Deus, livre para andar em novidade de espírito e livre dos enganos dos homens. É como disse Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Sabe para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado pelo outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios, você sabe que está em Efésios, né? Então, irmãos, presta bem atenção aqui. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o véu está onde? No coração. O coração voltou-se para o Senhor, não voltou para a nota de rodapé, não voltou para aquele outro livro, para aquele outro movimento, mas voltou-se para Cristo, para o Senhor. Então, o véu é retirado. E o Senhor é o Espírito. E o Espírito vem para o seu coração. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, que é a palavra do Pai. Então, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você quer melhor do que isso? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O 18.
E todos nós, com o rosto desvendado, o rosto do homem interior, o coração, o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados na nossa conduta de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por que de glória em glória? Porque a glória que era na face de Moisés desvanecia, mas a glória que você conhece na face de Cristo é permanente. Então é glória sobre glória. Não é glória em você, é glória nele, como por espelho. Você já olhou no espelho alguma vez, não foi? O espelho só reflete aquilo que está voltado para ele. Então, se você está voltado para o Senhor, você está vendo a glória do Senhor. Mas se você volta as costas para o Senhor, você não tem mais vendo glória, não. Então, se converte e permaneça convertido ao Senhor, com o rosto desvendado. Pelo que, tendo este ministério, tá vendo? O ministério do Espírito, ministério da Nova Aliança, ministério da Justiça, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, aonde? Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, está vendo? É para aqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais, olha o versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o quê? De quem? É aqueles que ouvem a palavra, aqueles que lêem a palavra de Deus, mas não crê. Então, quando a pessoa ouve a palavra, ou lê a palavra e não crê, quem entra em ação nele é o diabo, para cegar o entendimento dele. Mas vamos ler o texto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é o quê? A imagem de Deus. Então, eu vou pegar do lado positivo. Quando alguém crê no evangelho, por isso que tem que ser o evangelho mesmo. Não pode ser uma palavra adulterada. Tem que ser a palavra pura. Quando a pessoa ouviu e creu, resplandece no coração dessa pessoa que está crendo a luz do evangelho da glória de Cristo. Está vendo, irmão? Por isso que ele invoca. Por isso que ele quer ser batizado. Está vendo? Por isso que não precisa de apelação. Porque ele crê. Receber aquilo que vem de Deus, que é a luz verdadeira. Agora observa o 5 e o 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Está vendo, garoto? Está vendo? Paulo era muito claro. O verdadeiro ministro do ministério do Espírito nunca prega a si mesmo, mas a Cristo Jesus como Senhor. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Agora observa a explicação. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz. Você lembra lá em Gênesis? Está escrito lá em Gênesis, capítulo 1. Disse Deus, haja luz. Aí o que aconteceu? Os anjos saíram correndo para arrumar luz. Quando Deus fala, acontece. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu aonde? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento do quê? Aonde? Na face de Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a salvação, ele é tudo o que é de Deus. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele, em Cristo, o Filho primogênito de Deus, não o Filho unigênito, o Filho primogênito,
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E sabe como está o homem nele? Aperfeiçoado. Também nele fostes aperfeiçoado. Em Cristo já tem um novo homem, que é perfeito. A verdade do Evangelho só está encoberta para aqueles que não estão convertidos ao Senhor. E como que se converte? É crendo no que está escrito, coração voltado para Ele, o véu é retirado e nós começamos, então, com o rosto desvendado, conhecer a glória de Deus na face de Cristo, que é conhecer o mistério de Deus, que é Cristo.